Fala, pessoa concurseira, Banca Fundatec e suas maldades, as suas pegadinhas. Pois é, que banca danadinha. Certo, gurizada? Então vamos resolver aqui questões de matemática da Banca Fundatec. Aquelas velhas e marrentas questões que a banca de vez em quando acha por aí. Trago para vocês aqui uma questãozinha muito danada. Diária, olha, a banca judiou do povo ali. Como é que vai resolver? Como é que eu resolvo, professor, essa questão? Pois é, a banca, ela é danada, ela é malvada e ela sabe aonde pegar o concurseiro. Trago além disso, logaritmos, propriedades dos números, volume, olha só, sempre cai volume aqui. E, gente, te liga nesse vídeo. Esse vídeo é muito especial. Sabe por quê? Seguinte, olha só. A banca lembrou que existe um conteúdo. Tem um conteúdo que a banca objetiva nada, a banca Fundatec, tá cobrando ultimamente, tá? Então a banca Fundatec tá cobrando um conteúdo que ela lembrou que existe. Te liga aqui na resolução dessa questão, deste conteúdo que tu tem que estar aí, ó, bem preparado para tu aprender ele, porque se a banca cobrar, vamos acertar, vamos gabaritar. E é lógico, né, minha gente, se tu ainda não tá inscrito aqui no canal, te inscreva, é muito importante a tua inscrição. E é claro, pessoal, curso de raciocínio lógico, Banca Fundatec, aqui na descrição do vídeo, um curso ó, com precinho top. O professor está produzindo já um curso de matemática, vamos lá, assim, ó, suando o topete para produzir esse curso de matemática. E é claro, se tu tá aqui assistindo os vídeos, tá com dificuldade, quer aparar algumas arestas, né? Quer ali, assim, ó, arredondar algum conteúdo, chama o professor aqui no particular, que nós podemos marcar aulas personalizadas para ti. Pois é, o professor está oferecendo aulas personalizadas, direto ao ponto, direto àquilo que tu precisa. Então vamos lá, partiu resolver essas questões e detonar, vamos destruir a banca Fundatec. Analise as assertivas abaixo. Primeiro, log de x maior que... Opa, faltou aqui, ó. Raiz de x. A ao quadrado mais b ao quadrado é maior que 2 vezes ab. Para todo a diferente de b. 2x maior que 2 elevado... Opa, acho que o professor Hatchok... Não, tá certo, na 2x. Para todo x. Então, como é que a gente resolve esse tipo de questão? Eu gosto de resolver da seguinte forma, minha gente. Olha só, eu procuro um exemplo, tá? Vamos ver exemplos, se confirma ou não. Por quê? Se tu acha só exemplos que confirmem, acabou. Agora, se tu achar um que não confirme, o chamado contra-exemplo, aí significa que essas assertivas não funcionam. Então, aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Contra-exemplos. Certo? O português do professor deu uma falhada aqui, eu acho que contra-exemplos tem hífen, né? Então, logaritmo de x maior que raiz de x. Vamos pensar aqui, ó, logaritmo do 100. 100, pessoal, é 10 ao quadrado. Então, logaritmo de 100, ao invés de tu escrever o 100, tu vai escrever 10 ao quadrado. Como aqui, ó, tu não tem, quando não aparece a base aqui embaixo, ó, ela é quanto? Ela é 10, ó. Então, aqui, lembra daquela propriedade do logaritmo? Que quando a base e o logaritmando são iguais, tu cancela aqui, ó. Então, vai ficar 2, ó. Logaritmo de 100 na base 10 é igual ao logaritmo de 10 ao quadrado. Por quê? Porque 100 é 10 ao quadrado. Na base 10, logaritmando igual a base vai cancelar, dá que o logaritmo de 2 é... Não, que o logaritmo de 10 na base... Não. Que aumenta, né? Que barbaridade. Logaritmo de 100 na base 10 é igual a 2. Ok, agora vamos para a parte da raiz, ó. Raiz do 100
é igual. Raiz de 100, que número multiplicado por ele mesmo, ó. Número que multiplicado por ele mesmo seja igual a 100. É o 10, ó. 10 vezes 10 dá 100. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Portanto, o que aconteceu aqui, ó? 2, ó, que é o logaritmo de x, no caso, sendo, né? Sendo em ambos os casos aqui, ó, sendo x igual a 100. O professor esqueceu de falar desse detalhe, né? Sendo x igual a 100. Então, ó, se o logaritmo de x, no caso 100, é igual a 2, e a raiz do 100, que é o x, deu 10, tem que 2 é maior que 10? Não, é falso. Portanto, ó, como tu achou um contra-exemplo que não foi verdadeiro, essa daqui, ó, morreu, não vale. Tá bom? Na número 2, vou até mudar de cor, né, para não dar muito assim, eu acho que vai faltar espaço. Mas vamos lá. Ó, aqui, a 2, ó. A ao quadrado mais b ao quadrado tem que ser maior que 2 vezes a vezes b. Olha só, pensa cá com nós. Se o a for 1, tá? O a é 1, então 1 ao quadrado, mais o b, 2. Ó, 2 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, mais 2 ao quadrado vai dar 4. 1 mais 4 dá 5. Beleza, nós pegamos dois números positivos, né? Agora, se a gente pegar, se fosse dois números negativos, ó, se fossem negativos, vamos emendar aqui, ó, nós observa o seguinte, ó, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Então, 1 mais 4 vai dar 5. Se fossem negativos, tá? Menos 1 ao quadrado e menos 2 ao quadrado, ambos iriam dar o quê? Mais 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Mais 4, tá? Ia dar mais 1 e mais 4. Ambos os casos ia dar como resultado quanto? 5. Agora, ó, se fosse o a igual a 1. Então, 1, ou melhor, 2, né? 2 vezes o a, que é 1, vezes o b, que é 2, vai dar quanto? 2 vezes 1, 2 vezes 2 dá 4. Então, o que deu aqui, ó? 5 maior que 4. O 5 é o a ao quadrado mais b ao quadrado. Beleza, fechou. Se fossem negativos, ó, 2 vezes menos 1 vezes menos 2, vai dar quanto, ó? 2 vezes menos 1 dá menos 2, vezes menos 2 dá 4. Vai dar novamente, ó, 5 maior que 4. Então, se os números são positivos ou negativos, tá? Sempre vai dar confirmar a propriedade. Agora, se for um positivo e outro negativo, vamos pensar aqui com o professor, ó. For um positivo, ó, 1 ao quadrado, mais o 2 negativo, ó, menos 2 ao quadrado. Vai dar 1 ao quadrado é 1, mais 2 negativo ao quadrado vai dar 4. 1 mais 4 dá 5. Ok, vai fechar o 5. Agora a segunda parte, ó, 2 vezes a vezes b. 2 vezes o 1 vezes o menos 2, ó. 2 vezes 1 dá 2, vezes menos 2 dá menos 4. O que a gente tem aqui, ó? Que 5 é maior que menos 4. Isso é verdade. Portanto, ó, se forem dois números de mesmo sinal, positivo ou negativo, confirma a propriedade. Se for um número positivo e outro negativo, confirma a propriedade. Portanto, tá certo. Eu gosto, pessoal, de ensinar assim, tá? De tu procurar o contra-exemplo. Às vezes, dá um pouquinho mais de trabalho. Mas às vezes é uma saída bem mais segura que tu puxar aqui um produto notável. Isso aqui, ó, gente, viria de um produto notável. Olha só, o que poderia vir isso daqui, ó? Qual seria a outra maneira de resolver essa parte 2 aqui, ó? Lembra daquele produto notável? A menos B ao quadrado, tá? Aí tu teria que lembrar disso aqui lá na hora da prova, ao invés de fazer continha, né? Ó, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, b ao quadrado. Isso aqui, ó,
tá? Tu faz maior ou igual a zero, tá certo? Pode ser maior ou igual a zero. Aí, o que que tu faz agora? Esse 2ab ao quadrado, tu passa pro outro lado, e daí tu vai ficar aqui a ao quadrado, mais b ao quadrado, é maior ou igual a 2 vezes a vezes b. Como o a é diferente do b, cai fora aquele igual ali. Ou seja, tu teria que lembrar na hora da prova desse produto notável aqui, ó. Que daí tu confirma. Aqui seria uma maneira bem de matemática, assim, ó, né? Aquela coisa matemática, bem teórica, de resolver essa questão. No entanto, se tu fizer os contra-exemplos, ó, também vai demorar um pouquinho, mas tu vai fazer continha, tá? Vamos para a terceira assertiva. Ó, 2x, então vamos pensar, 2x maior que 2 elevado na 2x. Vamos pensar aqui, ó, x igual a zero, tá? Então vamos pegar lá, ó, 2, peraí, aqui professor, ó, o professor errou aqui, ó, é 2 elevado na x, tá? Então, não é 2x, tá? É 2 elevado na x, tá, pessoal? Deu um erro de digitação aqui. 2 elevado na x é 2 elevado na zero. Vai dar quanto? 1. Agora, ó, 2 elevado na 2x. Então, vai ser 2 elevado na 2 vezes 0. Que vai dar 2. 2 vezes 0, 0. 2 na 0 é 1. O que aconteceu aqui? 1 é igual a 1. Portanto, ó, o que dizia aqui, ó? Que ia dar maior. Então, essa daqui, ó, tá errada. A única correta é a alternativa 2. Portanto, quais são as corretas? Alternativa 2. Apenas a 2, tá? Aqui o logaritmo não confirmou que deu falso. Aqui, na alternativa 2, ó, a contaiada toda aqui confirmou, né? Que em qualquer caso, a ao quadrado mais b ao quadrado é maior que 2 vezes a vezes b. Para todo a diferente de b. E aí a gente fez esse cálculo aqui, ó, usando o produto notável, né, a menos b ao quadrado, que daí a gente chegou, ó, nesse resultado. Como o a é diferente do b, não pode ser igual, só maior ali. E aqui, ó, 2 elevado na x maior que 2 elevado na 2x. O que a gente fez? Ó? Se a gente pegar um x igual a zero, o que vai acontecer? Vai dar os resultados iguais. E ali diz somente maior. Portanto, não deu certo, né? Falhou a alternativa 3. Qual é a única que confirma? A alternativa B, que é apenas a segunda assertiva está correta. Ok? Vamos para a segunda questão. A segunda questão. Considere a figura abaixo formada pelo retângulo ABC. D, A, B, C, D. Onde F, aqui, é o ponto médio do segmento AB. Então, aqui, ó, é a metade do segmento AB, tá? Essa aqui é a parte do segmento AB dividido ao meio. Esse ponto E é o ponto médio do segmento BC. Então, o E divide o BC no meio. A área do triângulo AEF, que o professor pintou de vermelho aqui. Qual é a área desse triângulo? Lá na prova não está pintado de vermelho. Olha só. Daqui até aqui, ó, todo esse lado aqui mede quanto? Vamos dizer que ele mede x. Daqui até aqui ele mede a metade, ó. Faltou espaço, o professor vai escrever aqui do lado, ó. Vai ser a metade do x, então x sobre 2, tá? Se ele é o ponto médio, então, ó, daqui até aqui é a metade do x. O que é a metade? É x sobre 2. Todo esse lado aqui, ó, mede quanto? Vamos dizer que ele mede y. Então, aqui, ó, como o E é o ponto médio, então, esse pedacinho mede y sobre 2, porque é a metade. Quero calcular a área do triângulo. Então, ó, a área desse triângulo aqui vai ser base do triângulo vezes a altura do triângulo dividido por 2.
Qual é a base do triângulo? É essa medida aqui, ó, que é x sobre 2. X sobre 2. Vezes a altura do triângulo é essa medida aqui, ó, y sobre 2. Olha só, aqui, ó, esse 2 aqui, eu vou tirar ele para o lado, ó, e vou escrever como 1/2, tá? Esse 2 eu posso escrever aqui, ó, como 1 sobre 2, tá? Eu posso colocar aqui, ó, o 1 aqui, que não aparece, ó, e escrever 1/2 como se fosse a base vezes a altura dividido por 2. Eu só desloco para o lado esse sobre 2 aqui. E aqui que vai dar, ó, a área do triângulo é igual a x vezes y vezes 1, vai dar quanto? X, y. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Isso aqui é igual, ó. Se eu colocar de novo um umzinho aqui, ó. 1 sobre 8 é 1/8. Vezes o xy, ó. Eu coloco o xy para o lado, só faço isso, tá? Tá, e agora, professor? Mas fala aqui, ó, do retângulo. Então, qual é a área do retângulo? Ó? A área do retângulo é base do retângulo vezes a altura do retângulo. Base do retângulo, x. Ó, toda a base do retângulo, que é o comprimento, é x. A altura do retângulo, ó, y. Então, quando a gente faz aqui, ó, 1/8 de xy, esse xy nada mais é que a área do retângulo. Então, a letra D diz aqui, ó, 1/8 do retângulo ABC. A área do triângulo AEF é 1/8 do retângulo ABCD. Ok? Então, alternativa D de Dinamarca. Essa questão, minha gente, assim, ó, até o professor, eu acabei resolvendo ela, o professor acabou resolvendo ela muito rápido, né? Mas assim, ó, qual é o BO dessa questão? Ela não vem pintada lá na prova, tá? Ela vem preto e branco. É tu interpretar. Essa aqui, ó, é uma questão que ela explora a interpretação, tá? Tu interpretar, ó. Aqui a metade, ó. Como o F é o ponto médio do lado AB, metade, o F está dividindo o AB na metade. Então, ó, esse pedacinho aqui, ó, é a metade do X. Se tu chamar X todo lado. Se tu chama de Y todo esse lado do retângulo, como o E é o ponto médio, ele divide em duas partes iguais. Então, é Y sobre 2, tá? Aqui, ó, também mede, ó, Y sobre 2. Aqui, ó, também mede, ó, X sobre 2. Tá bom? Então, minha gente concurseira, qual é a área? Daí tu vai multiplicar base vezes altura. Base vezes a altura desse triângulo aqui vai dar 1/8 de xy. O xy é quem? É a área de todo o retângulo. Tá? Então, o xy é a área de todo esse retângulo. Ok? Vamos para a próxima questão. A terceira questão, olha só. Um objeto tem a forma de um cilindro reto. O que é o cilindro reto? É essa figura aqui, ó. Vou desenhar aqui, ó. Ó. Essa é a figurinha aqui, né? É o rolinho do papel higiênico. Tem diâmetro da base igual à sua altura. Então, aqui não ficou muito proporcional. Ó. O diâmetro da base, ó, tá? É igual à altura aqui. Tá? Não ficou muito proporcional ali, né? Sabendo que o volume desse objeto é 162 centímetros cúbicos, qual é, em centímetros, a medida da altura do cilindro? Ou seja, quanto mede a altura do cilindro? Então, vamos aqui, ó, olha só. Como é que calcula o volume do cilindro? Área da base vezes a altura. Gente, com exceção da esfera, vou mudar aqui a minha frase, ó. Qualquer figura que não tenha ponta, com exceção da esfera, é a área da base vezes a altura. A esfera não tem base, né? Então, ela não cabe aqui. Então, se a figura não tem ponta, que é o caso do cilindro, do cubo, do paralelepípedo, do prisma, dos prismas em geral, eles não têm ponta. Então, é a área da base vezes a altura, tá? Olha só. O que a gente quer saber? A altura do cilindro, né? Quer saber o valor dessa altura. Então, o que a gente tem aqui, ó? Área da base
A nossa base, ó, é quem? É um círculo. Qual é a área do círculo? É π vezes o raio ao quadrado, tá? Então, a área da base vai ser, ó, π vezes o raio ao quadrado. Vezes a altura do cilindro, né? Isso é igual a quanto? A 162. Muito bem, vamos lá. Qual é o valor do π? A banca foi muito maravilhosa. Maravilhosa. Olha só. Ela disse que π é igual a 3. Então, 3. Vezes o raio. Gente, o raio, eu não sei quanto vale. Mas o que eu sei? Ó? Que o diâmetro é igual ao raio dividido por 2. Como o diâmetro é igual à altura, ó, então o raio, o que eu fiz aqui? Tchê louco, eu fiz errado aqui, ó. Barbaridade, professor. Ó, o raio, aqui vamos reformular, né? Ó, o raio é o diâmetro dividido por 2, tá? Como o raio, raio nada, o diâmetro é igual à altura, tá? O diâmetro é igual à altura, não ficou bem construído aqui, né? Mas o diâmetro e a altura têm a mesma medida. Então, ó, eu posso dizer que o diâmetro é a altura dividido por 2. Então, ao invés de eu escrever o raio, eu vou escrever a altura dividido por 2. Tá? Então, aqui, ó, vai ficar, ó, a altura dividido por 2. Isto eu vou elevar ao quadrado, tá? Por que altura dividido por 2, professor? Porque a questão disse aqui, ó, que tem, ó, o cilindro que tem o diâmetro da base igual à altura. Então, o diâmetro é igual à altura. O professor tinha que ter feito um baita de um cilindro aqui, mas não fiz, né? Então, ó, raio, diâmetro sobre 2. Mas como o diâmetro e a altura são iguais, vou substituir no lugar do diâmetro, vou colocar a altura, fica a altura sobre 2. Vezes, continuando a conta, né? A altura é igual a 162, tá? Então, aqui vai dar, ó, 3 vezes h ao quadrado dá h na 2. 2 ao quadrado dá 4 sobre 4, vezes a altura. Isso é igual a 162. E aí, galera? Olha só. Vamos fazer aqui, ó. Vou fazer aqui 3 sobre 4. Vou colocar aqui junto, né? Que é o 3 sobre 4. Dá para te colocar numa... Seria 3 sobre 1. 1 vezes 4, 4. Tá? Então, fica 3 quartos. H ao quadrado vezes H na 1 vai dar H ao cubo, ó. Porque H na 2, H ao quadrado vezes o H. Dá H ao cubo. É igual a 162. E agora, professor, o que eu faço? Agora é o seguinte, ó. Tu tem multiplicando pelo H o 3 quartos, então tu vai multiplicar pelos dois lados o 4 terços, ó. Vezes 4 terços. Mas por que, professor? Olha só, te liga no bizu aqui, ó. 4 simplifica com 4, ó. 4 simplifica com 4. 3 simplifica com 3. Então, vai dar o quê aqui? Aqui tudo vai dar 1. Vezes h ao cubo vai dar h ao cubo. Igual. 162 dividido por 3. Ó, 162 vezes 4 dividido por 3. Eu posso dividir o 162 por 3. Deixa eu pegar uma... Olha só, 162 dividido por 3 dá quanto? 54. E aí eu faço 54 vezes 4, ó. 4 vezes 4 dá 16. Vai 1. 4 vezes 5, 20 mais 1, 21. Dá 216. Beleza, h ao cubo igual a 216. O que tu faz agora, professor? Agora, perceba que a gente vai fazer, se tu tem um h ao cubo, tu tem que tirar a raiz cúbica de ambos os membros, ó. Raiz cúbica do h ao cubo, cancela o expoente com a raiz, fica h. Raiz cúbica de 216, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 216 e vou decompor.
dá por 2. 216 por 2 dá 108. Que dá por 2 dá 54. Que dá por 2 dá 27. Que dá por 3, que dá quanto? Dá 9. Que dá por 3, que dá 3. Que dá por 3 dá 1. Tá, é ao cubo, então tem que agrupar em 3, né? Então aqui, ó, 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 2 dá 6. 6, ó. 6 vezes 6 vezes 6 dá quanto? 216. Então, a raiz de 216 é 6. Portanto, minha gente concurseira, a altura desse cilindro é 6. Da onde saiu esse 200, olha só, esse 6, aqui, ó, tu tinha, ó, raiz cúbica de quanto? 216, mas aí eu fiz a decomposição do 216. Deu 2, 2, 2, 3, 3, 3. Aí eu faço 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 3 também dá 6. 2 vezes 3 também dá 6, ó. Então, eu escrevo o 216 como 6 vezes 6 vezes 6, que é 6 ao cubo. Raiz cúbica de 6 ao cubo. Cancela o 3 com o 3, ó. Então, vai ficar raiz cúbica de 6 na terceira dá 6, que é a altura do nosso cilindro. Alternativa D de Dinamarca. Beleza, minha gente concurseira? É uma questãozinha marota, tá? Ela é bem marotinha, certo? Bem estilo Banca Fundatec. Para te começar a resolver assim, ó, pensa assim, muitas vezes o aluno pensa assim, tem que saber tudo aquelas fórmulas de volume. Ó, lembra, pessoal, volume, quando não tem ponta, área da base vezes altura. Volume de cilindro, cai muito. A Banca Fundatec, seguido, pede volume de cilindro, tá? Então, é interessante esse tipo de questão aqui ser sabidíssima. Uma bolsa de grife custava 5 mil nada, 550 reais. Não é tão grife assim, né? Mas é grife. Na Black Friday, sei lá, essa coisa aí, sexta-feira preta, tá? O site da Grife fez uma promoção vendendo a bolsa com 20% de desconto. No final da promoção, a Grife reajustou todos os produtos em 25% sobre os preços vigentes na promoção. Qual é, em reais, o preço da bolsa após o reajuste? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai calcular o desconto, tá? Quanto que houve de desconto? Foi 20% de desconto, então, 20% de 550. Ó, macete de cálculo de porcentagem. Tu transforma 20 sobre 100 e multiplica com 550. Macete do macete. Eu corto esse zero com um zerinho da porcentagem, esse zero com outro zerinho da porcentagem. Barbaridade! Professor, nós cortamos os dois zeros com 1%. E aí fica 2 vezes 55, que vai dar quanto? 110. E aí, qual vai ser o preço com desconto? Ó? Preço com desconto vai ser 550 menos 110. Isso vai dar 440 reais. Esse é o preço com desconto. Beleza, minha gente? Depois, ó, fez um reajuste. Então, vamos calcular o reajuste, tá? No RAJ, tá? O reajuste. Qual foi o RAJ, reajuste aqui? É 25% sobre o preço vigente da promoção. Então, ó, vamos calcular. Reajuste, eu vou usar caneta de outra cor. Aqui, ó. O reajuste, que é o que eu estou chamando aqui de RAJ, né? Reajuste, que é o aumento, né? Houve um aumento, vai ser, ó, 25% de 440.
Tá, professor, eu não entendi muito bem isso daqui, ó, que tu fez. Então, o professor vai detalhar o macete aqui, ó. Tu faria aqui, ó, 25%, tu faz 25 sobre 100. O D é vezes 440, ok? Corta esse zero com esse zero, ó, que seria um corte daqueles ali. E aí vai ficar, ó, aqui não tem outro zero para cortar aqui, né? Então, tu vai ter que fazer a multiplicação, ó. 4 vezes 5 dá 20, reserva 2. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 4, 20. Vai somar. Vai dar 10, vai 1, dá 30. O zero do 30 vai lá e tu reserva o 3. E agora tu faz 2 vezes 4, que dá 8. 8 mais 3 dá 11. Muito bem. 11.100 sobre 10. E aí tu vai fazer o cancelamento, ó. Esse zero com esse zero ali. Vai dar quanto? R$110, ó. Esse foi o reajuste. Então, o preço depois do reajuste, ó, tá? Vai ser quanto? 440 mais, ó, o reajuste, que foi 110. Isso vai dar 550. 440 mais 110, 550. Letra D. Dinamarca. Beleza? Então, pessoal, foi uma questão assim, ó, de porcentagem. Aumento e desconto percentual, tá? Então, o professor trouxe aqui, né? Eu tô falando então, muitas vezes. Olha só. Aqui o macete do macete de cálculo de porcentagem. Aqui, ó, o macete do cálculo de porcentagem. Então, um macete do macete e um macete do porcentagem. Vamos para a questão do número 5, última questão. Determine o polinômio que representa o quociente, resultado da divisão entre os polinômios p de x, 5x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos 10x, mais 87, e q de x, x mais 3. Sabendo que o polinômio p de x é divisível pelo polinômio q de x. Ou seja, não há resto nessa divisão. Muito bem, como é que faz esse cálculo aqui, gente? Divisão de polinômio não é comum de cair, tá? Eu suponho, na minha humilde concepção e conhecimento de concursos, que a banca lembrou que esse conteúdo existe, tá? Então, tem que ficar atento, fiquem muito atentos, principalmente o pessoal de concursos de nível superior, tá? Fique muito atento que esse tipo de questão vai começar a aparecer aí, ó. Poderá começar a aparecer nos concursos. Divisão de polinômios. Como é que divide esse polinômio aqui? Seguinte, a divisão desses polinômios está lá no canal do Telegram. Haha, pois é, pessoal, o professor tem que levar vocês lá também. Lá tem bastante coisa, bastante conteúdo. E é importante também dar uma acompanhada no canal do Telegram do professor. Beleza? Então, tá resolvido com exclusividade para quem é inscrito lá no canal do Telegram essa questão que é muito importante de um conteúdo que a banca lembrou que existe. Beleza, pessoas concurseiras? E assim eu encerro a nossa live action de hoje, nossa aula de hoje, tá? Agradeço a audiência, agradeço ao teu like, o teu curtir aí, deixa o teu gostei aí, é muito, 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 muito importante. E até o próximo concurso. Até o próximo concurso, não, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Partiu!